Bom, boa noite a todos. Hoje é o nosso terceiro encontro e o tema hoje vai girar em torno de direito previdenciário e, na verdade, previdência e assistência social. Não se esqueçam, no final a gente está com sorteio de mais 5 livros, né? Quero desde logo agradecer a presença de todo mundo e contar com os senhores nos próximos eventos que nós faremos principalmente a partir de 2013, né? Agradecer mais uma vez a doutora Silvia, que nos deu apoio, a doutora Doralice, que não está presente, mas tem apoiado todos os projetos do Programa do Trabalho Seguro, e agradecer a doutora Adalberto, que hoje preside, e os palestrantes, doutora Lilian, doutor Carlos, que vão fazer a palestra para os senhores. Passo logo a palavra para o doutor Adalberto, para que ele possa conduzir os trabalhos. Bom, boa noite a todos. Nós estamos aqui, então, como a doutora Tereza Narras adiantou, para encerrar esse seminário sobre trabalho seguro, a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público pela saúde e segurança do servidor público. Eu estou aqui presidindo essa mesa de trabalhos com uma deferência da doutora Tereza Narras, doutora Silvia Galvão Devonaldi, nossa vice-administrativa, que estão à frente dessa comissão responsável pela engenharia de segurança e medicina do trabalho e que, cumprindo a sua função institucional, está realizando este seminário. Por um sorteio interno aqui que foi feito, tomará a palavra para as considerações sobre o tema o professor Carlos Henrique de Oliveira, que é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, onde cursa o seu doutorado, é também graduado em Engenharia Civil, atualmente é auditor fiscal da Receita Federal, professor da Fundação Getúlio Vargas e também da Fundação Armando Álvares Penteado, da FAAP, em Direito do Trabalho, Previdenciário e Tributário. E, embora não conste no seu resumo de currículo Lattes, também sei que desenvolveu um curso muito bom, muito elogiado aqui pela nossa Escola Judicial, em Direito Tributário para funcionários e magistrados, e recentemente foi realmente um sucesso. Parabéns. Bom, professor, eu acho que Vossa Senhoria pode estar com a palavra, fique à vontade. Bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade e gostaria de, primeiramente, agradecer, cumprimentar a doutora Silvia, a doutora Tereza, a doutora Adalberto, a doutora Lilian, colega de longa data aí de atividades docentes, e agradecer aos senhores a presença, fazer o possível para que a gente tenha uma palestra agradável de um tema bastante árido. Quando a professora Tereza me convidou e me deu o tema, eu falei, poxa, que presente! Falar sobre saúde e segurança do trabalho em qualquer fórum é muito complicado, porque se trata, na verdade, de discutir um direito de personalidade, um direito fundamental, uma situação que a todos é muito próxima. E quando eu falo de saúde e segurança do trabalho, eu lembro que a gente vive numa cidade extremamente complicada. Se a gente pensar que desde a Revolução Industrial se pensou que a vida do ser humano deveria ser dividida em 3 turnos de 8 horas, onde num turno ele trabalhasse, num turno ele descansasse, no outro turno ele realizasse as atividades de lazer, convívio com a família e com os amigos, esqueceram das grandes cidades, onde a gente passa um turno trabalhando, um turno descansando e um turno se deslocando. Isso tem muito a ver com o enfoque que eu quero dar para essa nossa conversa. Muito mais do que o arcabouço teórico, do que o arcabouço legislativo que nós temos que enfrentar, eu gostaria de convidá-los a refletir
toda vez que a gente estiver discutindo o normativo, estiver discutindo as condições, estiver discutindo os deveres do nosso empregador, o Estado, e das condições de trabalho, que nós não nos esqueçamos que nós somos destinatários e partícipes e os verdadeiramente interessados em tudo aquilo que a gente vai estar verificando. Bom, a importância do tema tem a ver efetivamente com a nossa qualidade de vida. Eu acho que não dá para a gente enfrentar esse tema sem pensar na nossa qualidade de vida, presente e futura. Tanto eu como a professora Lilian vamos estar tocando nas condições de trabalho no hoje e também já prevendo as condições do nosso futuro quando da inatividade. A gente passa pela Previdência. Só que nós vamos colher lá na frente os frutos daquilo que nós plantarmos hoje. E nesse sentido que eu quero conduzir a nossa conversa, principalmente depois de ter apresentado as condições técnicas, as condições normativas para vocês. Nosso encontro hoje está estruturado, está combinado nós fazemos a palestra, a professora Lilian depois vai complementar com muito mais brilhantismo a nossa conversa e depois nós vamos abrir para os debates. Mas eu adoro furar regra. A única hora que eu consigo furar a regra é a hora que eu estou aqui. Então, por favor, como sempre, me interrompam quando quiserem, porque eu sempre digo que eu sou tão chato que nem eu me aguento. Então, a participação de vocês é muito bem-vinda. Bom, para falar em saúde e segurança do trabalho, não dá para descontextualizar. Saúde e segurança do trabalho existe dentro do ambiente do trabalho. Ou seja, é alguma coisa inserida. E assim como a nossa vida, nós estamos inseridos no meio ambiente. E a Lei 6.938 define meio ambiente como sendo o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Uma definição legal aberta, totalmente condizente com o artigo 225 da Constituição Federal, que também é bem aberto, que também contempla o direito ao meio ambiente saudável, o direito ao meio ambiente equilibrado, como um direito de todos e, principalmente, uma obrigação de todos. O direito ambiental, como ramo do direito que tutela o meio ambiente, tem alguns princípios importantes. O principal dele é o princípio da prevenção. Faz parte de todo estudo, de todo arcabouço do direito ambiental, o Instituto da Prevenção, um dever de todos aqueles que vivem. Nós não podemos esquecer que nós fazemos parte de um grupo de seres vivos que se aproveita em demasia do meio ambiente. Devolvemos muito pouco. Estudos mais filosóficos dizem que tem a ver com a natureza humana, essa coisa de nós nos apropriarmos, de nós sermos um tanto quanto egoístas. E nesse sentido, o princípio da prevenção é extremamente importante. Dele decorre o princípio do desenvolvimento sustentável, onde estaria esculpido, melhor dizendo, aquilo que integraria os dois interesses que parecem antagônicos. A necessidade do ser humano em se desenvolver, em, através do desenvolvimento, gerar riqueza e aumentar a qualidade de vida, e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente,
não só para nós, como para as gerações que hão de surgir. Nesse sentido, também o princípio da participação, como esculpido na Carta, é um dever de todos participar desse processo de preservação do meio ambiente. Decorre também disso o princípio da poluidor-pagador, que numa primeira leitura parece que se está comprando o direito de poluir. Na verdade, não é assim que os grandes doutrinadores do direito ambiental veem esse princípio. Eles o veem por uma outra ótica, onde o nosso objetivo é mitigar a todo custo qualquer processo degenerativo do meio ambiente. Agora, se esse processo ocorreu, é obrigação daquele que agiu no sentido de destruição do meio ambiente, que ele repare efetivamente o dano, arcando com todos os custos decorrentes disso. Nem que para isso seja necessário que o Estado intervenha expropriando o patrimônio daquele poluidor. É claro que o meio ambiente do trabalho faz parte do gênero meio ambiente. Não tem dúvida nenhuma. Até por ser o local onde nós passamos, no mínimo, 1/3 das nossas vidas. Não há como se manter com o mínimo de saúde, nem digo de saúde laboral, num meio ambiente de trabalho inadequado. A definição do professor Celso Fiorilo para meio ambiente do trabalho é o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, e num ambiente de equilíbrio baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes físicos, químicos ou biológicos que comprometam a incolumidade físico-psíquica. Algumas frases, e a definição do professor Celso, eu tomei a liberdade de fragmentar para efeitos didáticos, algumas palavras dentro dessa oração, dessa frase, a gente deve dar uma analisada. Local. O local está aí como o lugar onde desenvolvemos a nossa atividade. É um espaço físico delimitado pela atividade laboral. Pessoas que desempenham qualquer tipo de trabalhador. Se a gente vai procurar literatura sobre saúde e segurança do trabalho, por óbvio, a grande quantidade de doutrina que se encontra, de artigos que se encontra, se refere ao trabalhador empregado. É muito raro você encontrar um trabalho específico para outros trabalhadores. Por vezes você encontra para outras categorias de empregado outros trabalhadores correlatos, como para o rural, como por exemplo o avulso. Mas para o servidor público, por exemplo, você não tem um trabalho com uma grande quantidade de trabalhos. Então a gente vai construir muito por analogia. Mas é óbvio que nós, enquanto trabalhadores de uma espécie distinta, mas dentro do grande gênero de trabalhador, nós sofremos e temos muita similitude e muita influência. E na minha opinião, muito particular, nós temos um efeito que eu vou discutir com vocês, que é um efeito da lógica dos efeitos perversos que me consome. Mas eu vou deixar para a oportunidade um pouco mais adiante. Ou seja, o meio ambiente do trabalho, ele tem a ver com todo tipo de trabalhador, com todo tipo de pessoa que desenvolve uma atividade. O equilíbrio do meio ambiente do trabalho tem a ver com a salubridade. Um ambiente salubre é um ambiente saudável. É um ambiente que preserva a saúde do trabalhador, que não a agride.
E a incolumidade tem a ver com a não existência de risco, não oferecimento de perigo. Assim entendido, um agente físico, químico ou biológico que possa interferir na nossa saúde. É um direito difuso fundamental, difuso porque ele não afeta somente os trabalhadores daquele meio ambiente insalubre. Primeira vez que eu li isso, eu achei, poxa, foi o professor Raimundo que tocou nesse assunto. Forçou a barra, não forçou. Se a gente pensar por exemplo, no trabalhador rural, numa queimada de cana, aquele meio ambiente é típico do trabalhador rural e afeta não só a usina, como as fazendas em voltas, como a cidade, como as cidades. Qualquer um daqui que tenha algum parente no interior sabe do que eu estou falando. Essa época do ano começa a ter uma complicação muito grande, no final da tarde, uma poluição absurda que afeta 40, 50 quilômetros de distância de onde aconteceu a queimada. E o bem ambiental é a própria vida do trabalhador como um sujeito inserido naquele meio ambiente. O conceito de saúde da OMS é o mais amplo conceito que eu acho que eu já vi na minha vida. É o completo bem-estar psíquico, mental e social do indivíduo. A hora que eu leio isso daí, eu tenho vontade de chorar. Eu acho que eu não consigo ter todo o tempo do mundo, estar em completo bem-estar mental, social. O psíquico já foi para o vinagre faz tempo. O mental e o social é que a gente tenta salvar. Mas, gente, olha como o conceito é amplo. O cara está bem fisicamente, ele está bem do ponto de vista psicológico. Se ele socialmente não estiver bem, ele não é um sujeito saudável. Se nós fizermos essa análise de um ponto de vista com um pouquinho mais de reflexão, é verdade. Se o cara não tem uma boa condição social, provavelmente ele tem reflexos que vão desde a alimentação até a condição de dormir, até a condição de moradia, e provavelmente ele tenha efetivamente algum tipo de déficit na sua saúde. Saúde é um direito de personalidade. Sendo um direito de personalidade, porque afeta a vida, ele é oponível contra o empregador. Ele é um direito às condições de trabalho que preservem a sua saúde. Ou seja, o trabalhador tem direito ao meio ambiente do trabalho salubre. A gente não pode esquecer disso. Agora, novidade zero. O enfoque que eu quero dar para vocês, como nós vamos estar vendo daqui a pouquinho, é até que ponto isso é só um direito ou até que ponto a gente interfere nesse direito. Pensando no serviço público, e aqui eu vou ter que me socorrer da memória das pessoas de um pouco mais de idade, né? Não são meus colegas da mesa, eles não lembram disso, mas hoje em dia, quando a gente vem para esse edifício, um prédio público, um tribunal, da Justiça do Trabalho, a gente, para quem lembra dos prédios ali do centro, daquelas varas do trabalho, ali por volta de onde eu ainda trabalho, ali na Luz, na Casper Libero, vocês vão de concordar comigo que o meio ambiente do trabalho melhorou bastante. Era uma coisa complicada. Naquela época eu nem sonhava que um dia eu ia fazer direito, eu nem sonhava que um dia eu ia estar conversando aqui com vocês. Era época ainda de empresário da construção civil, réu. Não, sem brincadeira. Graças a Deus eu tenho 2 orgulhos na minha vida de empresário. Eu nunca tive um cliente que fizesse uma única obra e nunca tive uma reclamatória trabalhista em 10 anos. Eu sempre dizia que isso era um orgulho porque eu achava que nas 2 pontas do meu negócio eu tinha um certo sucesso.
Mas na época que eu era freguês da Justiça do Trabalho, eu ia representando meu empregador, fazia estágio, já era engenheiro, e eu lembro dessas situações. Mas no serviço público em geral, as condições, pensando no meio ambiente do trabalho como o local, as condições físicas, os prédios públicos, por vezes, deixam muito a desejar. Isso é um problema do serviço público. Esse primeiro ponto está aí para que a gente pense nisso. Diferentemente da iniciativa privada, o nosso empregador, entre aspas, ele padece de determinados vícios e padece de determinados males, como, por exemplo, a falta de recursos ou, por vezes, o critério político de alocação desses recursos, que interfere demais no meio ambiente de trabalho do servidor público. Outras vezes acontecem situações que são piores, no meu entender. Os prédios públicos são ótimos, só que eles eram um hospital, projetado como um hospital que foi adaptado para ser um fórum criminal. Por vezes é uma sede de um banco que vira a sede da AGU. Por vezes você tem um galpão que vira um centro de atendimento, uma agência da Previdência Social. Então, por óbvio que a engenharia por trás daquele local não foi prevista, né? Não foi planejada para a finalidade que ele está surgindo. Outra coisa que aí a gente enfrenta, vocês enfrentam, é a adequação do prédio público ao volume do atendimento. Quando se fez o Fórum Rui Barbosa, imagina, isso aqui não vai, imagina, que exagero. Vê-se hoje como está. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu cheguei no terminal rodoviário da Barra Funda, obra do Maluf, né, como tudo, o céu, o mar. Quando eu entrei no terminal rodoviário do Tietê, eu olhei aquilo e falei, nossa, que exagero! Nós temos mais 3 e não são suficientes. Então, quando projetado, o prédio público, o meio ambiente de trabalho do servidor público estava adequado. Ele foi projetado para aquilo, ele estava previsto para aquilo, ele tinha uma margem de crescimento, só que se superou. Impacta na qualidade de vida de quem? Do servidor público. Adequação do mobiliário. Eu estava brincando com a minha esposa, né, que é da iniciativa privada, e sempre tem aquela famosa rixa interna, doméstica. E eu falei, Tereza me deu um presente, eu vou falar de saúde, segurança e trabalho do serviço público. Ela virou rapidinho, engenheira também, e falou, isso daí não tem problema nenhum. É uma resma de papel ou uma lista telefônica. Você resolveu o problema da adequação do meio ambiente do trabalho. Porque você chega na repartição pública, o que tem? O monitor em cima de uma lista telefônica ou 2 pacotes de 500 folhas de sulfite. Está resolvido o problema. A sociedade nos vê muito do efeito da propaganda que é feita como a grande... Outro dia eu estava escrevendo um capítulo da minha tese, eu estou nessa fase feliz da minha vida agora, e eu fui fazer uma menção ao glorioso Fernando Collor, e eu lembrei, na leitura de um texto, eu lembrei do famoso caçador de Marajás, e do desserviço que ele fez nessa ótica para a administração pública. Por quê? Bateu um carimbo muito forte a todos os servidores, como os Marajás da República. Com isso, nos colocou numa situação extremamente antagônica aos interesses públicos. O serviço público passou por um déficit de qualidade absurdo. Não se investia, desmotivou todo o pessoal, e aí nós começamos a carregar
Isso que hoje se resgata demais, mas que ainda por conta de algumas vantagens que nós temos por força de um contrato de trabalho específico que nós temos, ainda é visto pela sociedade como uma benesse. Dentro desta ótica, a saúde e segurança do servidor público é relegada. E onde nós vamos chegar é justamente, que eu quero conclamar vocês, a mostrar que é justamente o contrário dessa situação que passa. Nós somos prestadores de serviço à população. Ela é a destinatária de qualquer serviço público, em qualquer esfera. Se o nosso serviço cai de qualidade, obviamente o reflexo é no nosso cliente. A adequação dos equipamentos tem tudo a ver com isso. E hoje nós temos um salto na administração pública em geral, que tem muito a ver com essa história da adequação dos equipamentos. Eu até brinco nas minhas aulas de direito tributário, mas o que eu vou falar agora tem tudo a ver com a palestra, que demorou, mas a informática chegou no fisco. Demorou, mas a informática chegou na justiça. Eu hoje já não tenho um processo na Receita Federal ou no CARF em meio papel. Minha vida está aqui. Vocês estão exatamente no meio desse processo. E isso vai impactar demais o meio ambiente de trabalho de vocês, as condições de trabalho de vocês, como nós vamos verificar. E por fim, os investimentos. A alocação dos recursos públicos tem muito a ver com uma política do governante de plantão, que por vezes vai no sentido do que a gente precisa, por vezes não vai tão bem no sentido que a gente precisa. Acidente do trabalho e doenças profissionais. Acidente típico, que é um evento único, súbito, imprevisto e bem configurado no espaço e no tempo. Produz um resultado imediato. O Código Civil prevê indenização por morte, incapacidade temporária e permanente. Hoje, a grande mudança que tem a ver com a saúde e a segurança do trabalho, na verdade, não é tanto o acidente. O acidente, principalmente para a gente, é um evento mais raro. Mas o acidente por equiparação e assim entendida a doença ocupacional, como a professora Lilian vai esmiuçar, isso tem tudo a ver com o tema da nossa palestra. A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, chamada tecnopatia ou ergopatia. Do trabalho, ela é adquirida ou desencadeada em função do trabalho, em condições especiais de trabalho, mesopatia. Não tem causa única ao trabalho, mas são adquiridos em função das condições especiais que o trabalho é realizado. São patologias comuns. Novamente, quero deixar aqui o gancho, porque eu vou conversar com vocês daqui a pouco. O acidente por trabalho por equiparação, conceito que todos conhecem, qualquer um que aconteça no local e horário de trabalho, por ato de agressão, ofensa física, ato de imprudência, negligência, imperícia, ou na execução de ordem da empresa, prestação espontânea de serviço à empresa para evitar-lhe prejuízo, ou em viagem, inclusive, de estudos, mesmo que em veículo próprio. Toda vez que eu estou nesse ponto, eu lembro de eu, com a minha super Vespa, saindo da Receita para ir almoçar em casa. Qualidade de vida. No meio do caminho me distraio, qualidade de vida alta, me distraio, o carro breca, eu não breco, saio rolando com a minha motinho. Acidente do trabalho. Eu estava indo do trabalho para casa. Certo? Bom, o acidente do trabalho é doença profissional no serviço público. Eu elenquei algumas para discutir com vocês. Primeira, a gloriosa, famosa, a coqueluche dos bancos, de todas as empresas de tecnologia, e é a que eu acho que a gente vai partir, tem um problema a enfrentar a partir de agora, que é a famosa Ler d'Ort. As lesões por efeito repetitivo são, na minha modesta opinião, um dos grandes males do século XXI.
é a bendita da lógica dos efeitos perversos. Não consigo entender, eu que fiz um curso de datilografia, como que um escrivão de polícia 40 anos atrás, um escrivão da justiça, eu nunca tinha ouvido falar nisso. E qualquer um que tenha já mais de seus 22 anos, que lembre dessa história, vai falar, como que é possível? Eu fiz curso de datilografia, você tinha que apertar a tecla, aquilo era duro, era pesado. Como que aquilo não desencadeava essa doença e essa teclinha, com o peso de uma pluma, faz isso? Sinceramente, eu não consigo entender. Mas é o grande mal profissional de determinados segmentos. Nós vamos enfrentar isso, tenham certeza vocês. Eu estou cuidando só de processo digital há mais ou menos uns 6 meses. Eu nunca tinha sentido nenhum tipo de problema relacionado a Lerdort. Hoje eu já começo a sentir. Nós temos vícios posturais, algumas pessoas mais, outras pessoas menos. O trabalho ao longo do dia, se você reparar, você chega para trabalhar e se põe numa postura. Depois de 2, 3 ou 4 horas de trabalho, você começa a querer encontrar posições mais confortáveis que, na verdade, desencadeiam problemas sérios, principalmente nessa questão. Outro ponto que é super importante da Lerdort, que tem a ver, não com a gente, questão postural tem muito a ver com a gente, mas que tem a ver com o empregador, na verdade, assim entendido, aquele que nos oferta o trabalho, é a questão da produtividade. Eu me solidarizo demais com a atividade de vocês. Vocês sabem que existe dentro do imaginário popular o apego pela carreira de juiz. Qualquer pessoa que adentra o curso de direito escuta, você vai querer ser juiz? E hoje eu sei, digo como juiz, mas óbvio que isso serve para todos os servidores, não tem dúvida nenhuma. Mas eu não consigo conceber que eu prestasse um concurso, por exemplo, para a Justiça do Trabalho. Por um motivo muito simples. Eu não consigo trabalhar sendo vencido pelo serviço. Isso é uma coisa da minha cabeça de engenheiro. Se eu começo um mês com 70 processos, no mínimo eu tenho que terminar o mês com 70 processos. E eu sei que isso não faz parte da realidade dos senhores. A busca pela produtividade, a busca pelo resultado, pode impactar a condição de trabalho. E aí a lógica dos efeitos perversos. Todos nós temos uma função social que é inerente à nossa atividade. Nós prestamos um serviço público. O meu, se eu não prestar, a sociedade gosta. O fiscal não atua, não autua, não paga, beleza. Se vocês não prestarem, o efeito é justamente o contrário. Então, eu tenho certeza da consciência de vocês no sentido de buscar o máximo de produtividade. Precisa, é óbvio. O e-processo, como que chama na Justiça do Trabalho? PJE, para a gente é e-processo. O PJE, o processo digital, ele é, no fundo, a busca pela produtividade. Você ganha espaço, você ganha recursos, você ganha dinheiro, você ganha tempo.
fazer um relatório numa sentença com o processo digital é outra coisa, é o famoso copia e cola. Às vezes sai de um no outro, mas depois a gente resolve. Agora, isso efetivamente tem o problema que tem tudo a ver com a lei norte. O trabalho sentado, a brincadeira da minha mulher. É muito mais confortável trabalhar sentado do que de pé? Depende. Se a pessoa for muito baixa e o pezinho ficar balangando, ou se a pessoa for muito alta e ficar com o joelho no queixo, é muito pior trabalhar sentado do que em pé. Joaquim Barbosa que o diga. Muitas e muitas vezes ao longo do dia eu começo a trabalhar em pé. Porque a cadeira me incomoda de uma maneira que eu tenho que ficar um pouco em pé. O trabalho sentado, segundo estudos, para ser confortável, ele exige que nós tenhamos determinadas posturas que são contrárias ao que a gente acha que é de conforto. Eu, por exemplo, estou falando numa postura, segundo o que eu li, totalmente inadequada. Você não pode forçar o seu tronco quando você está sentado. Você traciona todos os seus músculos das costas. Você falar, eu vejo as pessoas me ouvindo agora, eu não devia ter lido esse livro, Tereza, essa palestra foi complicada. Você não pode ficar com o pescoço assim. Típico de quem trabalha com o telefone. A gente acha que a gente está descansando. Durma no avião com o pescoço assim para você ver quando você chegar no destino. Então, o trabalho sentado, que parece que é o melhor dos confortos, exige que nós tenhamos atenção. Iluminação é fundamental para que a pessoa mantenha equilíbrio, inclusive psicológico, a iluminação adequada. É método de tortura manter o cara no ambiente com muita iluminação. Qualquer um que já viu um filme desses Prisioneiro de 2001, a sala de interrogatório é totalmente com uma iluminação absurda, pior que um estádio de futebol. E a questão que eu já tangenciei da produtividade e das doenças psicológicas. Até que ponto nós devemos encarar o trabalho, a pressão no trabalho? Até que ponto nós temos que fazer isso? Agora, ninguém defende que eu estou estressado, não vou hoje. O equilíbrio é a mensagem. A busca pela perfeição no trabalho é meio de realização. O trabalho é um direito constitucionalmente assegurado porque ele dá prazer. Ninguém consegue viver sem trabalhar. Ele realiza o indivíduo. O problema todo de tudo aqui é o equilíbrio, não só do meio ambiente, como o do trabalhador. Rapidinho, passando pela lei, porque meu tempo já está esgotando. Eu tenho um problema sério, eu falo demais. A Lei 8.212 prevê algumas situações como tratamento das lesões, tratamento da saúde. Uma das primeiras é a readaptação. Está lá no artigo 24. Se o funcionário tiver alguma limitação na capacidade físico-mental, o servidor deve ser readaptado. Ou seja, ele vai ser investido em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele sofreu. Tá? Então, é dever do Estado promover, antes da aposentadoria, a readaptação. O artigo 185 trata dos benefícios do plano de seguridade social do servidor público. Aposentadoria, auxílio natalidade, salário família, licença para tratamento de saúde, licença à gestante, à adotante e à paternidade, licença por acidente em serviço, assistência à saúde
e garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatória. Isso está na Lei 8.112. Eu já não sei quantas vezes eu tinha lido essa lei, nunca tinha prestado atenção nesse artigo H. Tá? Então, isso é um benefício que compreende a garantia das condições individuais e ambientais de trabalho satisfatório. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Vou deixar esse tema com a professora Lilian. Questão do acidente em serviço, que transforma em licença. O acidente em serviço se dá através do dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Guardem isso. O acidente em serviço fica configurado por um dano físico ou mental que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo. Equiparação do acidente, que nós já vimos em outro slide. A licença para o tratamento de saúde. Na licença, eu quero chamar atenção para o artigo 205, que ele precisa de atestado e laudo de junta médica, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças graves que estão lá elencadas no 186. Tá? Então, o laudo tem que dizer qual é a doença, salvo se for uma doença profissional. O artigo 206 diz que para o servidor ter direito à licença, ele precisa passar por uma inspeção médica. E aqui o 206A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos nos termos e nas condições do regulamento. Lá fui eu olhar o regulamento. É o decreto 6.856 de 2009. A realização de exames médicos periódicos tem como objetivo, prioritariamente, a preservação da saúde dos servidores, em função dos riscos existentes no ambiente do trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais. Os servidores regidos pela 8.112 serão submetidos a exames médicos periódicos, conforme programação adotada pela Administração Pública Federal. Na hipótese de acumulação permitida de cargo público federal, o exame deverá ser realizado com base no cargo de maior exposição aos riscos no ambiente do trabalho. Existe previsão legal para os nossos exames médicos ocupacionais. Existe previsão legal para que eles sejam periódicos. Eles reconhecem a existência dos riscos ambientais do trabalho no serviço público. Vou ser sincero com vocês. Eu desconhecia essa questão até ser convidado pela professora Tereza para ministrar essa palestra. A gente relaciona o risco no ambiente do trabalho com uma questão seletista, porque martela a nossa cabeça uma NR. O artigo 6º fala quais exames a administração poderá programar. E eu achei uma graça, parece que eu estou indo fazer check-up. Eu até copiei para vocês. Avaliação clínica, exame laboratorial, composto por hemograma completo, glicemia, urina, não é igualzinho, gente? Urina tipo 1, creatinina, colesterol total e triglicérides, TGO, TGP, Papa Nicolau para as mulheres, servidores com mais de 45 anos, não é o caso da maioria dos servidores no tribunal, exame oftalmológico, e servidores com mais de 50 anos, esse não tem quase nenhum,
pesquisa de sangue oculto nas fezes, mamografia para as mulheres e PSA para os homens. É previsão da lei de um prontuário de médico de convênio. Mas, apertei um botão errado aqui. Os servidores expostos a outros riscos à saúde serão submetidos a exames complementares previstos em normas de saúde a critério da administração. E o artigo 12, que é o mote do nosso encontro. É lícito ao servidor se recusar a realizar os exames, mas a recusa deverá ser por ele consignada formalmente ou reduzido a termo pelo órgão ou entidade. Senhores, saúde e segurança no trabalho é um direito e um dever ou é só um direito? Depois de tudo que nós discutimos, por óbvio, respeitado quem tem uma visão diferente, é cabível que hoje, onde a gente passa 8 horas no mínimo trabalhando, chega em casa, parte do lazer é desenvolvido sentado em frente a um computador. É factível alguém se negar a fazer exames focados em condições de trabalho? Até que ponto, a posteriori, a administração pode entender que aquela LERDORT não foi desenvolvida no trabalho? Se para que eu tenha direito a um benefício eu tenho que passar por uma junta médica, como estava previsto aqui em algum dos artigos do que eu passei. É esse aqui? Aqui. Nós vamos passar por uma avalanche de doenças ocupacionais. Nós vamos passar. Por quê? Porque nós estamos submetidos a condições de trabalho para as quais o ser humano não está biologicamente preparado. Aconteceu nos bancos, aconteceu nas maiores empresas, aconteceu em tudo quanto é lugar, com o Ministério Público do Trabalho assinando o TAC, com o pessoal batendo em cima, com a fiscalização do trabalho pegando, com eles tendo a Justiça do Trabalho, os empregados para recorrer. E os caras não venceram a LERDORT. Nós vamos vencer? Nós trabalhamos menos do que um bancário? Até que ponto o nosso estilo de vida hoje vai no mesmo sentido da nossa atividade laboral? Na Receita Federal eu tenho dupla atividade. Eu atuo junto ao CARF, eu atuo, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e atuo na DISIT, na Divisão de Tributação. Atuando no CARF ou atuando na fiscalização externa, eu tenho o recurso do trabalho em casa, teletrabalho, trabalho a domicílio, como queiram. Os processos vêm para mim, hoje em dia estão na rede, quando eu estou no CARF, e eu fico relatando, julgando os meus processos. E uma vez por mês eu vou para Brasília, reunir com a turma para a elaboração dos acordos. Eu me sinto pior quando eu trabalho em casa do que quando eu trabalho na Receita. Por quê? Porque em casa você não cuida do jeito que você cuida no ambiente de trabalho. Toda vez que eu estou nisso, eu penso no meu filho. Eu penso na minha filha. Porque o dedão deles deve ficar desse tamanho, que não é possível, é o dia inteiro, né? Tem o dedão maior que o bíceps, porque é o dia inteiro teclando.
Aí para de teclar no aparelhinho desse tamanho, fica teclando no desse tamanho, depois vai para o desse tamanho, mas é o dia inteiro. Depois de ter me preparado relativamente para essa palestra, e principalmente, quem já me assistiu sabe que eu tenho um verdadeiro mantra. Toda vez que eu vou falar para alguém, fica uma luzinha na minha cabeça. Quem me ouve é alfabetizado, quem me ouve é alfabetizado. Se é alfabetizado, eu não posso repetir o que está no livro. Porque se fosse para repetir o que está no livro, não precisava me ouvir, porque ele sabe ler. Então eu sempre procuro um gancho para que a gente torne útil aquilo que a gente vai aprender, que a gente vai compreender. E o gancho que eu tenho a propor para vocês é justamente esse. Saúde e segurança de trabalho não é só um direito. Nós temos que participar. Nós temos que participar cuidando do nosso meio ambiente de trabalho e, principalmente, cuidando da nossa vida, que é um direito indisponível. Obrigado. Nós é que agradecemos, professor Carlos Henrique de Oliveira, e enquanto o senhor fazia suas considerações, me ocorreu aqui que nós, da Justiça do Trabalho, desde janeiro de 2005, nos ocupamos de apontar a ferida dos outros, com a nossa competência ampliada. E ver todas essas considerações do senhor, e de que nós também temos direito a um meio ambiente do trabalho adequado, é sempre algo bastante alentador. Eu gostaria de aproveitar esse clima de metade da confraternização e passar ao professor o certificado de participação neste evento. Vamos passar agora a palavra à professora doutora Lilian Castro, que é mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC, é procuradora federal, especialista em meio ambiente de trabalho pela FAAP, onde também integra o seu quadro docente. Com a palavra, professora, quando possível. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite formulado pela professora Tereza Narras, cumprimentar a doutora Silvia pela iniciativa desse curso e cumprimentar meus colegas de mesa também, Adalberto e Carlos, que tão magistralmente expôs o tema que lhe foi proposto. Eu pretendo falar para vocês da parte das consequências do não atendimento dos mecanismos de prevenção que o Carlos enfatizou tão bem. Então, vamos nós ver o que nos reserva se nós descumprirmos as normas de prevenção trabalhista. O que pode acontecer conosco caso a gente descuide da prevenção? Vamos nos socorrer da Previdência Social. Eu brinco sempre que na Previdência ninguém vai quando está tudo bem. O único evento que é assim alegre na Previdência Social é o nascimento de filho. Você vai e recebe salário maternidade. Depois é só desgraça, né? Não tem jeito. Ninguém vai à Previdência Social para contar uma notícia boa ou esperando uma notícia boa. Então, eu gostaria de traçar esse panorama que a Constituição trata para os servidores públicos. Também temos nossos direitos perante o Estado, em face do Estado. Temos os benefícios previstos lá no artigo 40 da Constituição Federal e que se estendem aos servidores da Justiça pagos com recursos da União. Então, nós temos, analogicamente, a aplicação da Lei dos Servidores Públicos Civis da União para vocês aqui na Justiça do Trabalho também, né? E quais os benefícios, então, que a Constituição nos reservou? Aposentadoria por invalidez permanente,
todo mundo espera que isso jamais aconteça, né? Sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Aí já vem uma injustiça do legislador, porque se você fica doente e fica incapaz, você recebe seus proventos não de forma integral, mas de forma proporcional ao tempo de contribuição que você tem no serviço público, exceto aqueles decorrentes de acidente de trabalho. Então, se caracterizado o acidente de trabalho, os seus proventos poderão ser integrais. Ou aqueles decorrentes de moléstia grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Que lei? Lei 8.212 de 90. A 8.112, aplicável também aos servidores da Justiça pagos com recursos da União, ela contempla os nossos benefícios aqui, né? Quais os benefícios que a 812 nos garante? Meios de subsistência no caso de doença, que seria, em paralelo ao regime geral de previdência social, um auxílio-doença, só que aqui é com prazo determinado, é pelo prazo de 2 anos. Socorro em caso de invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão. Então, esses são os benefícios que nós dispomos aqui no serviço público, né? Todo mundo que entra no serviço público pensa, em primeiro lugar, na estabilidade do emprego. E, enquanto não mudarem as regras, a gente espera que não seja garantida a aposentadoria integral. Já mudou. Mas agora houve uma recente decisão judicial que, por conta dos efeitos do mensalão, foi considerada nula a reforma da Previdência realizada para o servidor público. Vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer a respeito disso, né? Então, aqui nós temos também a licença integral para o servidor acidentado em serviço. Ele vai ter direito ao recebimento de proventos integrais. Esse acidente em serviço, é engraçada a origem dele, curiosa, porque ele veio daquela acepção do acidente que ocorre a serviço da nação. Por isso ele é um benefício diferenciado em relação aos demais. Então, ele tem os proventos integrais. E aí a lei define o que seja acidente em serviço. E estabelece que ele deva se relacionar imediata ou imediatamente com as suas atribuições, com as atribuições do cargo exercido, e estabelece também as hipóteses de equiparação, que são muito menores do que aquelas previstas no regime da Lei 8.213. Aqui, no nosso caso, temos 2 hipóteses apenas, que são decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor, e o acidente in itinere, que a gente chama, no percurso de casa para o trabalho e o vice-versa, né? São essas 2 hipóteses apenas previstas na nossa legislação, na 812. Ainda assim, a gente analisa a jurisprudência e o acidente in itinere, ele não acontece... não é uma conclusão lógica do seu trajeto. A jurisprudência ela traça alguns parâmetros para caracterizar o acidente in itinere, porque a lei não estabelece tempo. Não fala, olha, o acidente in itinere é aquele que dura meia hora. Você tem meia hora para chegar em casa. Se te acontecer um acidente em meia hora, você está coberto pelo acidente do trabalho. Não há, com isso, um parâmetro fixo, uma norma aberta. Então, na verdade, a jurisprudência nos ajuda a traçar parâmetros. E ela estabelece que pequenos desvios de trajeto não descaracterizam o acidente. Agora, depende. Se você parou na farmácia para comprar um remédio para o seu filho que está com febre, continua sendo acidente do trabalho. Mas se você parar para tomar uma pinguinha no bar, a situação se altera, né? Já descaracteriza o acidente de trabalho.
E os desvios que você faz, que realmente você vai para a escola ao invés de ir para a sua residência, esses descaracterizam totalmente o acidente em itinere. Agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. Vai que chega um advogado nervoso aí que quer ver o processo, não acha, pula o balcão e sei lá o que pode acontecer, não é? Essa agressão poderia ser considerada acidente de trabalho? Poderia, sim, porque é uma hipótese de equiparação expressamente prevista na norma. Espero que isso nunca aconteça com vocês. Vocês sabiam que a gente pode ser tratado numa instituição privada? É um direito que nós temos aqui. Esse acidente em serviço, ele nos permite esse tratamento em instituição privada à conta de recursos públicos. Porém, só quando não houver possibilidade de tratamento pelos métodos convencionais públicos, né? E a prova do acidente deve ser feita no prazo de 10 dias, prorrogáveis quando as circunstâncias o exigirem. Há situações em que eu não consigo provar o acidente em 10 dias. O in itinere, eu tenho que provar, às vezes, ouvir testemunhas e tudo mais. Então, não vou conseguir concluir isso no prazo exíguo de 10 dias. Não são só os acidentes do trabalho que roubam a nossa saúde. O que mais nós temos de previsão legislativa que pode aí atenuar os efeitos dessa insalubridade, que tem até um caráter preventivo, se for ver? O pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade. As regras do serviço público são um pouquinho diferentes das previstas na CLT. Por quê? Porque a própria Constituição Federal estabelece que a exposição habitual do servidor a condições insalubres e perigosas deve ser inerente à atribuição do seu cargo. E o tempo, que é uma questão tão polêmica lá na iniciativa privada, para nós já foi fixado aqui. Metade da jornada deve estar, para que seja pago esse adicional, o contato com a insalubridade, com o agente nocivo, deve ser superior à metade da jornada do servidor. Então, já tem um parâmetro claro aí para a gente efetuar o pagamento desse adicional. Uma coisa interessante aqui, se eu exercer uma atividade que é insalubre e perigosa, eu tenho que optar por um dos dois adicionais. Eu não posso receber os dois. Parece, aqui, os juízes que me ajudem, que na iniciativa privada também isso se verifica, não é? Num primeiro momento estranhei, porque é uma exposição dupla, quer dizer, esse trabalhador ele fica prejudicado em relação aos demais trabalhadores que não expõem sua saúde a um risco ou um agente perigoso. Mas a lei estabeleceu expressamente que deve haver essa opção. Deve haver também o controle da atividade dos servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Esse controle deve ser feito por meio de laudos e mapeamento de riscos dos serviços a serem executados. E isso, com certeza, os órgãos públicos ainda estão caminhando para a realização desses laudos. Nem todo o serviço público dispõe desse controle, desse mapeamento de riscos tão importante para evitar os acidentes do trabalho. E a lactante e a gestante? Como na iniciativa privada? Ela deve ser afastada das atividades perigosas e insalubres e em serviço não penoso também. Devem ser obedecidas as condições de legislação específica. Qual é a legislação específica para a gente conceder adicional de insalubridade no serviço público? Quem disciplina as questões de servidores públicos
no âmbito federal é o Ministério do Planejamento. Então, ele tem uma orientação normativa disciplinando quais são as atividades que ensejam o pagamento dos agentes insalubres e perigosos, né? Então, a legislação específica aqui, adiantando, é uma orientação normativa número 2 do Ministério do Planejamento, que data do dia 19 de fevereiro de 2010. Essa é a legislação que disciplina os adicionais de periculosidade no âmbito do serviço público, já que a nossa legislação, que eu sou do Poder Executivo, vai ser aplicada a vocês também, não é? Que estão pagos com recursos da União. Esses adicionais, eles pressupõem a exposição habitual à atividade nociva. Então, essa exposição tem que ser superior à metade da jornada de trabalho. Aí já vem delineado, vem mais claro o critério de concessão do adicional. E a permanente é aquela que exige a exposição constante durante toda a jornada laboral. E deve ser a atividade principal do servidor. Então, para quem quiser depois estudar mais com calma isso, leiam essa orientação normativa da Secretaria do Planejamento. E a aposentadoria especial, nós, servidores públicos, temos direito? A Constituição assegurou o direito à aposentadoria especial, só que ela não foi regulamentada até hoje. E aí o problema está na regulamentação. Posso usar analogicamente o critério da 8.213 do regime da iniciativa privada para o serviço público? O Supremo disse que não. Né? Ele abriu uma única exceção. O que ele colocou aqui como exceção? Vamos falar um pouquinho do mandado de injunção que trata desse tema. Na verdade, era uma norma de eficácia limitada, não houve a regulamentação até hoje, e alguém entrou com mandado de injunção dizendo, não, eu quero receber aposentadoria especial. Obrigou o Supremo, então, a se manifestar. Qual o alcance desse mandado de injunção? Na verdade, ele atingiu apenas aqueles funcionários públicos que eram seletistas e se tornaram servidores públicos na época da era Collor. Então, esse período exercido como seletista pode ser convertido e aproveitado no serviço público como um tempo de serviço especial. Porém, não é admitido, fora dessa hipótese, fora dessa exceção, a conversão do tempo de atividade especial em comum para fim de obter uma aposentadoria antecipada. Né? Precisamos avançar em relação a esse tema, porque não é cabível que na iniciativa privada seja deferido um período de 5 anos ao trabalhador que expõe a sua saúde a um risco maior, e no serviço público a gente não tem o mesmo direito, né? Até pelo princípio da igualdade. Então, carece de regulamentação dispositiva, e a gente torce para que o Congresso tome aí a iniciativa de regulamentar a nossa aposentadoria integral. É bom lembrar que esse mandado de injunção, ele não tem efeitos erga omnes, ou seja, cada um que tiver tempo de serviço para converter vai ter que se valer dessa medida. Mas, como é um precedente muito forte do Supremo Tribunal Federal, nós temos aí a possibilidade de requerer extensão dos efeitos dessa decisão para ver se a Advocacia Geral da União autoriza, tem um parecer a respeito disso no nosso órgão, nosso ramo lá do Executivo, e converte esse tempo anterior à legislação de 90 para fins de aposentar. Aqui o TCU diz que não se pode, então, na mesma linha do mandado de injunção, se utilizar de tempo de serviço ficto ou fictício, que seria o caso da conversão do tempo de serviço especial. Então, ele só admitiu mesmo aquele período anterior à lei de 90. Tanto o Supremo como o TCU caminharam na mesma direção.
É isso aqui, o mandado de injunção, para quem quiser anotar. Adianto que esse material vai ficar aqui à disposição de vocês. Quem trouxe um pendrive pode ficar à vontade depois e salvar. Quais outros riscos que a gente pode correr no nosso trabalho e que vai nos dar garantia previdenciária? A aposentadoria por invalidez, né? Nós temos dois tipos de aposentadoria por invalidez, a integral e a proporcional. A integral é aquela requerida anterior à MP de 67. Por que anterior à MP de 67? A MP 67 regulamentou a emenda do servidor público, que alterou as regras da Previdência do servidor público e retirou aí o direito da aposentadoria integral nesse ponto. A aposentadoria por invalidez, então, ela vai levar em conta as mesmas regras de cálculo dos benefícios da Lei 8.213. Então, a gente tem que rezar para não se aposentar por invalidez, hein, gente? Vamos conseguir, investindo em prevenção, como o Carlos aí reforçou, e com uma ajudinha lá de cima. Ela pressupõe a incapacidade absoluta para o trabalho. Na lei previdenciária é total e permanente que a lei fala. E aqui, incapacidade absoluta e permanente. Uma pergunta que eu fiz a mim mesma enquanto eu estava lendo, será que essa aposentadoria é transitória? Na verdade, se houver alta médica, você tem que voltar a trabalhar. Ela será devida enquanto você permanecer incapaz. Pelo que a gente consegue aqui. Aí você tem alta médica, você não sabe se você chora ou se você ri, né? Você fala, que bom, fiquei ótima. Mas tem que voltar para o serviço no dia seguinte, né? A alta médica pressupõe, então, capacidade laborativa. Essa aposentadoria por invalidez do serviço público, ela autoriza a concessão do benefício em caso de doença grave, contagiosa e incurável. Incurável. A juízo clínico do serviço público. Incurável é um conceito também vago. Porque hoje eu posso ter uma doença incurável. Amanhã pode ser descoberta a cura desse mal. E nada impede que eu me trate e volte normalmente para exercer minhas atividades. Há várias doenças que comprovam isso. A AIDS mesmo, com o medicamento, o AZT e tudo mais, ela deu uma sobrevida muito grande para as pessoas. Então, o que era incapacitante há 10 anos atrás, hoje já não é, com o desenvolvimento aí dos recursos da medicina. A mesma coisa se falava quando a mulher se via acometida de câncer de mama, por exemplo. Câncer de mama era uma sentença de morte muito pouco tempo atrás. Hoje em dia, não. Né? Se bem cuidado, se descoberto a tempo, com os recursos da medicina que a gente tem hoje, a pessoa leva uma vida normal. Então, não é dizer que será concedida aposentadoria por invalidez por essa razão. Doenças gravíssimas são tuberculose ativa. Tuberculose estava erradicada no Brasil, mas parece que ela está voltando, infelizmente. Alienação mental, esclerose múltipla, câncer, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, todas essas doenças autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez. E os nossos terceirizados, que tanto colaboram conosco aqui no nosso serviço público? O Dr. Carlos já esgotou o assunto dos servidores públicos. Eu fiz só uma passagem aqui pelas nossas regras, nossos benefícios, né? Mas e para as empresas que prestam serviços aqui para o tribunal? Quais os cuidados que a gente tem que ter? A gente sabe que tem uma decisão do Supremo que declarou inconstitucional aquele dispositivo que responsabilizava solidariamente a administração pública nos contratos em que ela agisse como contratante.
né, em que ela figurasse como contratante. Mas essa decisão do Supremo não exime o gestor dos contratos. Tem gestor de contrato aqui? Deve ter, né? A fiscalizar severamente essas empresas, porque senão vai redundar em responsabilidade solidária do tribunal ou do serviço público. Quer dizer, a jurisprudência do Supremo trouxe um benefício, mas não isentou completamente o poder público de zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança do trabalho, não. Então, se houver negligência na fiscalização dos contratos, nós vamos continuar a responder solidariamente nessas contratações. Esse é um risco que a gente tem. E com isso, os gestores de contrato vão ter um trabalho a mais, vão ter que conhecer a legislação previdenciária, vão ter que verificar que acidente do trabalho pode acontecer e tem consequências bem graves no sentido de reflexos no contrato de trabalho. Quais os reflexos no contrato de trabalho na verificação de um acidente? Primeira coisa, estabilidade no emprego. Esse trabalhador vai conseguir estabilidade de acordo com o artigo 118 ou 119, não estou lembrado, 18, da legislação previdenciária. Ainda temos as possíveis ações que podem surgir desse acidente, como a gente vai mencionar mais adiante. Bom, o acidente típico, ele é previsto, não há muito o que fazer em relação ao acidente típico, mas ele não é a maioria. As estatísticas mostram, como o Carlos bem apontou aqui, que as doenças profissionais e doenças do trabalho, elas têm um índice maior de acontecimento. Então, cabe a nós, do poder público, que somos gestores de contrato, exigir que a empresa adote medidas de segurança e higiene do trabalho. E exigir mesmo, e multar se for o caso, se não atender, porque senão vamos nós responder por uma negligência que não foi em relação a higiene e segurança do trabalho. O acidente típico, ele exige nexo de causalidade entre lesão, incapacitante ou a morte. No caso de morte, o benefício devido será aos dependentes, claro, a pensão por morte previdenciária. Esse nexo de causalidade nada mais é do que a relação de causa e efeito entre o acidente ocorrido e a lesão incapacitante verificada. Existe ainda a necessidade, o INSS exige que se tenha a qualidade de segurado, ou seja, ele tem que estar. A prova da qualidade de segurado é o registro em carteira. Então, não podemos compactuar. Aqui, então, que é um tribunal de trabalho, gente, demais, né? Mas as nossas terceirizadas têm que nos apresentar a documentação completa, inclusive o registro. Ah, tem um dia de prazo para registrar. Então, não preste serviço enquanto não registra. Porque se acontece acidente de trabalho no primeiro dia e ela estiver sem registro, essa vítima de acidente de trabalho não terá direito à proteção previdenciária. Por quê? Ela tem que ostentar a qualidade de segurada. Então, vai ser toda uma novela jurídica, ela vai ter que entrar com uma reclamação trabalhista para que seja reconhecido o vínculo, para ela poder se beneficiar na justiça, na esfera previdenciária do benefício devido. A carência não existe, ou seja, aquele número mínimo de contribuições para concessão de um benefício previdenciário, quando se tratar de acidente de trabalho, não é exigida. Mas não se confunde o Instituto da Qualidade de Segurado e de carência. É assim que o INSS entende. Então, eu posso ter trabalhado um dia, meu contrato de trabalho foi por um dia e eu me acidentei. Eu tenho direito a benefício acidentário? Tenho. Mas eu ostento qualidade de segurado e não tenho carência, como é exigido para os demais benefícios de incapacidade. Incapacidade não decorrente de acidente de trabalho exige carência de 12 contribuições mensais. Então, é uma distinção importante aqui para caracterizar
o benefício acidentário do previdenciário. Aqui a lei previdenciária traz, gente, também medidas de prevenção, estabelecendo a responsabilidade da empresa, isso deve ser exigido pelo gestor do contrato, a adoção e o uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Então, a par das NRs veiculadas lá pela portaria de 6.000, qual é a portaria das NRs? Você lembra, Tereza? É, muito número. 3.214? Bom, aqui eu estou cercada de especialistas, né? Não podia estar melhor acompanhada. Então, além das NRs, eu tenho as disposições da legislação previdenciária, que também fazem alusão a medidas de prevenção. Então, contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho, prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e autorizando o Ministério a acompanhar e fiscalizar, assim como os sindicatos, o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores. Quer dizer, a legislação previdenciária lembrou-se de trabalhar com prevenção. E nem poderia ser diferente, porque quanto mais eu trabalho com prevenção, menos eu pago benefício previdenciário. A lógica é essa, né? É muito mais vantajoso investir em prevenção do que pagar benefícios devidos aí em caso de acidente de trabalho. Quais são os benefícios devidos em caso de acidente? Auxílio-doença, que independe de carência, precisa ter qualidade de segurado e gera estabilidade no emprego. Aposentadoria por invalidez, que pressupõe a incapacidade total e permanente para todas as atividades que o segurado possa exercer. Auxílio-acidente, que é o benefício devido em caso de incapacidade parcial, que acarreta uma lesão permanente, mas que não gera incapacidade total para o trabalho, que aí seria aposentadoria por invalidez. Então, o emblemático caso daquele operário que perde um dedo das mãos. Qual será o benefício devido a esse trabalhador? Auxílio-acidente, né? Ele tem direito ao auxílio-doença enquanto a lesão não se consolidou. Consolidou a lesão, não tem mais o que fazer. Ele vai ficar com a redução da capacidade laborativa dele de forma permanente. Aí cabe o benefício do auxílio-acidente, tá ok? E a pensão por morte aos dependentes, que a gente já mencionou. Uma coisa que se discute no ambiente do trabalho, que tem um ambiente bastante, às vezes, hostil, né? Não é sempre aquela maravilha que a gente encontra em lugares como aqui, por exemplo, mas o suicídio no acidente, ser caracterizado como acidente do trabalho. Porque a lei diz, é um evento imprevisto e incerto, e independe de dolo. Como é que faz? Ele se suicidou no ambiente laboral. Cabe o benefício? Jurisprudência administrativa tem aceito o suicídio como causa caracterizadora de acidente em hipóteses excepcionais. Aquele trabalhador foi despedido, foi mandado embora e no mesmo dia comete suicídio dentro das dependências da empresa. É inegável que há um nexo causal aí entre uma coisa e outra. Então, nessas hipóteses, é devido, sim, o benefício acidentário aos dependentes. Doença profissional, que o Carlos tão bem mencionou, enfatizando a LER e outras que podem ocorrer no nosso serviço público também. A doença profissional, ela está relacionada com a atividade que a pessoa exerce. Ela é produzida e desencadeada pelo exercício peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então, para fins previdenciários, essa atividade tem que estar relacionada
num anexo do Decreto 3.048, que é o regulamento da Lei 8.213. Já a doença, elas são chamadas tecnopatias e prescindem da comprovação do nexo de causalidade. Por que isso, gente? Porque, na verdade, o decreto ele é taxativo e estabelece uma relação de causa e efeito entre essas doenças e a profissão que a pessoa exerce. Então, não preciso provar o nexo nessa situação. Já quando eu estiver diante de doença do trabalho, costumo tentar memorizar, diferenciar uma da outra, assim. Na doença do trabalho, o que está doente é o meio ambiente do trabalho. É ele que apresenta os agentes que prejudicam a minha saúde. No primeiro caso, era a profissão que eu exercia que me trazia aí a doença. No segundo caso, são agentes constantes do meio ambiente do trabalho que vão produzir uma lesão incapacitante no segurado. Essas se chamam mesopatias. Então, tecnopatia é doença profissional e mesopatia é doença do trabalho. Essas eu tenho que comprovar o nexo de causalidade, porque é o meio ambiente que está doente e ele me transmitiu aquela mesopatia. Então, eu tenho que estabelecer essa relação de causa e efeito entre uma e outra, né? Não tem como fugir disso. E agora tem uma novidade, não tão nova assim, que é o NETEP. Algumas atividades, por dados estatísticos, se comprovam que a doença é característica do trabalho. Então, não preciso fazer prova de nexo causal. O próprio INSS reconhece a relação de causa e efeito entre a doença e a lesão por esse indicador que é o NETEP, Nexo Técnico Epidemiológico, um nome horroroso, né? Mas o NETEP faz com que a contribuição da empresa, nosso amigo do fisco vai me dizer, aumente consideravelmente, porque ela tem um percentual variável. A empresa pode reduzir o percentual variável, e aí a norma tributária atuando como um agente de proteção do meio ambiente, que é variável. Então, se a empresa investir em prevenção de acidentes do trabalho, o percentual do tributo que ela vai pagar vai ser menor, vai ser reduzido. Por isso que se criou esse NETEP. Agora, há empresas que se insurgem, que estão classificadas com alto risco de acidentes e com isso pagam um percentual maior. E a empresa pode discutir esse índice, seja administrativamente, ela ingressa administrativamente para discutir esse índice, ou judicialmente, como fez a Fiat agora recentemente. Ela disse que não, que ela adotou medidas de prevenção e que ela não poderia estar enquadrada nesse risco de grau máximo de acidente do trabalho, como o NETEP a classificou. Então, ela discute isso, ela tem ampla defesa, mas a caracterização que facilita a concessão do benefício para a vítima do acidente de trabalho é um passo bastante importante na esfera previdenciária. Ele não precisa comprovar o nexo de causa e efeito. Se a empresa quer discutir, ela ingressa judicialmente e reclama aí que o percentual está exagerado, pedindo eventual redução do tributo. Vejam que essas doenças, elas estão relacionadas no anexo 2 do Decreto 3.048. Então, nessas hipóteses, a Previdência pode já estabelecer de plano a relação de causa e efeito entre a lesão incapacitante e o benefício a ser concedido. Foi um avanço no âmbito do acidente do trabalho que maior protege a vítima de acidente. E a insalubridade? Aqui na Justiça do Trabalho, eu vou me atrever a falar disso aqui, perante dessas autoridades. Está lá no 189, vou passar bem rápido, é verdade, mas ela fala de limites de tolerância, quer dizer, nós temos um certo grau de tolerância à insalubridade. Não é tudo que nos faz mal. E aí tem aquela discussão, se eu uso equipamentos de proteção individual, eu reduzo os limites de tolerância a limites aceitáveis pelo organismo humano.
Isso é suficiente para eu eliminar todo o risco do trabalho? É matéria de prova, é bem verdade, né? O INSS vinha entendendo que se houve utilização de EPI e que os índices de insalubridade foram reduzidos a níveis de tolerância aceitáveis pelo organismo humano, não seria devido o benefício. Esse entendimento foi revisto no judiciário e existe súmula dizendo que nem sempre o fornecimento dos equipamentos de proteção individual são suficientes para eliminar de todo o risco que aquele agente insalubre produz. Não sei se aqui a discussão trabalhista é parecida, né? Deve ser, porque esses limites de tolerância também, eles sofrem aí severas críticas, dizendo que eles deixam de levar em consideração uma série de outros fatores do ambiente do trabalho, as condições individuais de cada organismo. Então, muitas vezes eles são rejeitados pelos juízes. Nós temos 3 tipos de atividades insalubres. Nós temos aquelas que decorrem de agentes, vou avançar aqui, físicos, fatores ou agentes do ambiente relativos a ruído, que a gente trabalha em lugares barulhentos às vezes, né? Vibrações, frio, calor, pressão variável e umidade. Esses são os fatores físicos. Nós temos os fatores químicos, poeiras, fumas, névoas, gases e vapores, etc., que aqui pra gente quase não aparece. Os biológicos, muito comum em hospitais e laboratórios de análises clínicas. E fiz questão de colocar esse aqui, porque para nós eu acho que é o mais importante, são os riscos ergonômicos, que não estão classificados entre as atividades perigosas ou insalubres, mas a meu ver eles poderiam perfeitamente se enquadrar entre as atividades insalubres. Eles estão ligados às atividades da execução de tarefas e organização do trabalho. Então, aquela coisa repetitiva que você faz aquelas linhas de produção que a gente faz aqui nos processos, eu trabalho com processo também, eu sei como é isso. Controle rígido de tempo para produtividade, como o Carlos acentuou, ritmos excessivos, os juízes também, né, têm que relatar e julgar não sei quantos processos por semana, enfim, muito sacrificado o trabalho de quem trabalha no judiciário. E nós do executivo, né, que temos o prazo. O prazo é nosso inimigo mortal. Então, essas jornadas de trabalho excessivas podem acarretar riscos ergonômicos graves para a gente. As atividades perigosas estão no 193 da CLT, implicam em contato permanente com inflamáveis e explosivos. O eletricitário, qual é o maior perigo, né? Ele ficar exposto de forma permanente a tensão superior a 250 volts. Isso já caracteriza a atividade. Para mim, bastavam 5 minutos, né? Porque 5 minutos é capaz de eu já levar um choque desse, pronto. Já aconteceu o que tinha que acontecer. Não precisava ser toda a jornada de trabalho. Mas o INSS não entende assim. Entende que tem que ser habitual e permanente. Aqui os nossos equipamentos de proteção individual, sejam eles... Aqui nós não vamos usar nada disso. Nós temos que usar a proteção aqui para o nosso punho, para evitar ler, não é mesmo? Mas nós temos aqui, só trouxe a título de exemplo, colori um pouco a apresentação, os EPIs e os EPCs, equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual. E as atividades penosas? Nós, professores, éramos considerados heróis, nossas atividades eram consideradas penosas. Depois da emenda 20, não. Só se tornaram dignos de receber aposentadoria especial aqueles que dão aula para crianças
né? E aqui, no ensino fundamental e ensino médio. Quem dá aula em faculdade não sofre agressão nenhuma do meio ambiente, né? Então, professor de ensino fundamental era considerado penosa. Motorista de caminhão também é uma atividade extenuante que foi considerada penosa pela legislação previdenciária, hoje não é mais. Aliás, a questão da atividade penosa ela é de difícil interpretação na legislação previdenciária. Ela é uma atividade extenuante, mas ela não está relacionada no decreto, então ela fica um pouco relegada a um segundo plano. Como é que está meu tempo aqui? Já estou extrapolando, né? Ergonomia, nós temos as NRs que tratam de ergonomia e que é bom a gente ler e verificar de que forma nós temos que trabalhar. Olha aqui que bonitinho. Nós temos que ter esse pedalzinho para apoiar os pés, o cotovelo tem que ficar na nossa altura aqui da mesa, não posso fazer isso. Eu tenho que ficar confortável para trabalhar com o computador, que é a nossa atividade principal, né? Então, se alguém depois quiser uma foto da mocinha, para tentar botar do lado lá e sentar, se inspirar na mocinha, tá as ordens aqui para você. Tenho que ter apoio de braço, apoio de punho, o ângulo reto formado. E a gente vê que no final do dia, como diz Carlos, né? A gente já está assim, digitando assim. Então, atenção, porque nós não vamos ter direito ao auxílio-doença. Os tribunais têm dito o seguinte, não sei aqui como é que vocês estão julgando, mas no âmbito previdenciário, que tendinites, sinusites e outros ites são tratáveis. Eles são têm sintomas dolorosos, mas eles podem ser tratados e, portanto, não ensejam a concessão de benefício previdenciário. E nem acidentário, hein, gente? Quais as ações cíveis cabíveis na verificação de um acidente do trabalho e que podem nos dar bastante dor de cabeça em caso de responsabilidade solidária? Essa é a principal, é o acidente do trabalho, que é caracterizado pelo INSS. Então, o INSS, se não reconhecer o acidente na via administrativa, a questão vai ser dirimida no judiciário. Quem vai julgar? Em São Paulo, nós temos varas especializadas só para julgar acidente do trabalho. Espero que fique por lá, né, doutora Silvia? Eu estou brincando aqui porque tem uma emenda constitucional em trâmite querendo transferir a competência das ações acidentárias para a Justiça do Trabalho. Então, estamos aqui fazendo rezas bravas para que essa emenda não passe. A competência aí é da Justiça Comum e nós temos as varas especializadas para julgar isso. Então, o segurado ingressa em face do INSS e busca aquilo que lhe foi negado administrativamente, o reconhecimento, a caracterização do acidente do trabalho. É isso que ele vai pedir nessa açãozinha. A mais perigosa para a gente é essa, porque o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal diz que a responsabilidade previdenciária não exclui a responsabilidade civil, a responsabilidade pelo direito comum. Então, mesmo que esse segurado que trabalhou aqui para a gente no tribunal, ele venha a ter o benefício acidentário, nada impede que ele ingresse com uma ação de indenização para obter aí uma indenização por descumprimento das normas de higiene e segurança do trabalho, para obter uma indenização pelo direito comum. Então, é um risco que o nosso tribunal pode correr em relação a isso. E existe ainda a ação regressiva. É uma ação prevista na Lei 8.213, que estabelece que o INSS pode pleitear o ressarcimento daquilo que ele pagou a título de benefício acidentário ou previdenciário para uma empresa que descumpriu as normas de higiene e segurança do trabalho. Então, na verdade, ele está defendendo o dinheiro do segurado da Previdência, da sociedade, né? Então, ele ingressa com a ação
para se ver, para ocorrer o ressarcimento daquilo que foi pago a título de negligência da empresa. Se a empresa descuidou das normas de higiene do trabalho, isso resultou no pagamento de um benefício pelo INSS. E aí ele vai tentar ressarcir os cofres públicos pelo pagamento desses benefícios. Aí é competência da Justiça Federal. E ação civil pública, né? O Ministério Público Federal e do Trabalho estão aí bastante atuantes no que diz respeito ao cumprimento das normas de higiene e segurança do trabalho. Então, é muito mais barato investir em prevenção, como bem ressaltou o nosso professor anterior, o Carlos, do que arcar com todo esse rol aí de benefícios previdenciários que, na verdade, são pagos por toda a sociedade, né? E ainda, individualmente, o empregador pode responder com essa série de ações aí prevista na legislação. Eu agradeço a atenção de todos e uma boa noite para vocês. Parabenizamos a professora Lilian Castro pelas suas considerações sobre o tema. Fez realmente um paralelo entre a situação do servidor público e do segurado da Previdência Social, de forma bastante didática, e que se prestará à reflexão de todos. Eu não resisto a só 2 comentários. No início da sua fala, a questão da alegria, o único momento de alegria na relação com a Previdência Social seria o nascimento do filho. Eu arriscaria dizer, não me aposentei, ainda não tenho essa experiência, mas eu acho que seria um momento também, não a pôr invalidez, claro, mas a aposentadoria espontânea seria um momento de alegria, de contentamento. Esqueci dessa, o senhor tem razão. E, em relação aos momentos finais da sua manifestação, em relação a essa PEC que eu não tenho acompanhado, de trazer para a Justiça do Trabalho essa competência para demandas entre o segurado e o órgão previdenciário. Eu não falo por todos, mas eu gostaria muito que isso viesse a nós, né? Porque já colaboramos para arrecadar o dinheiro, podemos distribuí-lo também. Bem, considerações feitas, eu vou convidar a nossa gestora da comissão organizadora do evento, desembargadora Silvia Regina Pondé. Não falo o último nome dela porque não pronuncio de forma adequada e ela fica brava. E que é nossa vice-presidente administrativa, para entregar o certificado de participação à nossa palestrante. Bom, eu indago da mesa se alguém mais, alguma consideração. Professora Lília? Não? Nada. Agradecemos a presença de todos, a participação dos nossos palestrantes e estamos encerrando a sessão. Boa noite.